Pessoal, questão 959. Um losango e um quadrado têm o mesmo perímetro. Então, fiz o losango aqui, fiz o quadradinho. E aí, a primeira informação, então, que a gente tem é que o perímetro do losango é igual ao perímetro do quadrado. Considerando que eu chamei o lado do losango de y e o lado do quadrado de x, a gente tem que 4y é igual a 4x, o que significa que o y é igual a x, né? Afinal, a gente sabe que o losango tem os 4 lados iguais, o quadrado também, né? Então, se os perímetros são iguais, os lados também são. Determine a razão da área do losango para a área do quadrado. Então, o que a gente quer calcular é a área do losango sobre a área do quadrado, tá? Que é um quê? Fechou. Sabendo que o ângulo agudo formado por dois lados do losango mede 60 graus. Bom, este ângulozinho aqui é obtuso, este aqui é o agudo. Então, como diz que esses dois formam 60 graus, a gente tem que este carinha para o lado de cá vai ser metade, que é 30, e este carinha aqui também vai ser 30. E aí a gente sabe que esse é 60, né? Que aqui a diagonal ela se cruza em 90 graus. Beleza. A gente quer a razão entre os dois, né? Por enquanto, a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Enquanto a área do quadrado é lado ao quadrado, né? E aí, qual é o lance? A gente relacionou x com y, né? E aí, eu preciso relacionar esse d nessa diagonal maior e essa diagonal menor com o x e o y também. Senão, aí fica uma coisa, né? A gente não consegue ter uma comparação direta. O nosso segundo passo vai ser achar uma relação entre as diagonais. Repara o seguinte, vou pegar um dos triângulos retângulos ali, tá? A gente tem que aqui é 30, aqui é 60, aqui mede y. Este carinha aqui, ó, faz parte da diagonal maior, né? Esse encontro das diagonais é o ponto médio. Então, significa que aqui é diagonal maior sobre 2 e aqui é diagonal menor sobre 2. Usando a trigonometria, então, a gente vai relacionar o y com o d, diagonal maior, e a diagonal menor. Então, aqui, vamos usar a hipotenusa. Então, vou calcular seno. Aí, tu escolhe qualquer um, tá? Vou, sei lá, começar pelo seno de 30. Seno de 30 vai ser cateto oposto, que é dzinho sobre 2, sobre a hipotenusa, que é y. O seno de 30 é 1 sobre 2. Multiplica cruzado, a gente vai ter que y é igual. Quando eu multiplicar aqui, vai ficar 2d sobre 2. Corta, isso dá d, tá? Então, a gente tem que o y é igual a d, dzinho, né? E aí, usando o cosseno de 30 também, a gente tem cosseno é o cateto adjacente, então d sobre 2, sobre a hipotenusa que é y, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Multiplica cruzado, a gente vai ter raiz de 3y igual a d, né, pela mesma razão aqui. O y, então, vai ser d sobre raiz de 3. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, vai ficar d raiz de 3 sobre 3. Agora que a gente relacionou os dois, né? Ah, na verdade, eu não quero isolar o y, né? Esquece, nem precisa fazer esse passo. Porque eu preciso substituir aqui, na formulazinha, o d maiúsculo e o d minúsculo, né? Quanto que é o d maiúsculo? Né? A diagonal maior. Y raiz de 3. Quanto que é a diagonal menor? Y sobre 2. Quanto que mede o lado do quadrado? X, só que x é igual a y, então vou usar y ao quadrado. E aí aqui a gente vai conseguir, né, cortar algumas coisas. Lembra que aqui é 1, então vou copiar a primeira fração que vai ficar y ao quadrado raiz de 3 sobre 2 e multiplicar pelo inverso dessa que é 1 sobre y ao quadrado. Posso cortar o y ao quadrado fora. E aí a gente vai ter que a razão entre os dois é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, quando a gente tiver um quadrado e um losango que tem a mesma medida de lado
e o ângulo agudo aqui do losango for 60, a gente vai ter que a razão entre as áreas vai ser de raiz de 3 sobre 2. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima.